Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro Paula, da Isabel Allende, escritora chilena. Esse é uma releitura, na verdade, porque tem livros que eu faço releitura porque eu não tinha canal na época em que eu li. Esse foi um Paula, que foi um livro que eu gostei bastante. E a releitura também foi muito boa também. Mas eu comecei em dezembro e terminei agora em janeiro, porque ele parece um livro curto, assim, mas ele tem 428 páginas. Então ele é um livro de bolso bem volumoso. Aqui tem uma foto da Isabel Allende, mas não sei se vai dar pra ver bem. Aqui, Isabel Allende. E essa que tá na capa é justamente a Paula, a filha dela. E esse livro, ela são cartas que ela escrevia para a história da família, para Paula não ficar tão perdida quando acordasse. Acordasse porque ela estava em coma. Ela ficou em coma por cerca de 2 anos porque ela tinha porfíria. Porfíria é uma doença que eu pesquisei, mas eu não sei muito bem como explicar, sabe? Mas é uma doença do sangue. Tipo, e ela entrou em coma. O pai dela tinha também o irmão, mas ela desenvolveu de maneira grave. Então, essa moça aqui é a Paula. Então, eu já vou falar de antemão que a Paula faleceu. Em 91, não, 92 ela faleceu. Tipo, depois de 2 anos em coma. E aqui ela escreve, né? Conta, então esse livro é uma história assim que ela conta toda a história da família, a história dela como escritora, como jornalista, e fala da Paula para Paula não se sentir tão perdida quando acordasse, porque ela acreditava, né, que a Paula uma hora ia sair daquele coma, que não aconteceu, infelizmente. Bom, então conta desde a infância da Isabel Allende no Chile e ela fala, né, que o pai dela foi embora, ela nunca teve contato com o pai dela, o Tomás, e ela é Allende justamente por causa do pai dela, o Tomás, e ela é então porque o pai dela era sobrinho do Salvador Allende, que veio a ser depois presidente do Chile. Então, tipo, ela era também, vamos dizer, sobrinha neta do parente, né, do Salvador Allende. E ela fala que desde a infância dela é muito interessante de ler a história da infância dela. Ela fala, por exemplo, de quando eles iam na praia que tinha uma mulher que trabalhava com eles que era a Margara, que era uma mulher de origem indígena, que e para ele, ela e os irmãos, ela tinha os dois irmãos, o Juan e o não me lembro o nome dos outros. Mas assim, daí ela pegava e amarrava uma corda na praia ao redor da cintura dela, essa senhora, e outra, o resto da corda amarrava neles, para eles assim não irem tão longe no mar. Disseram que era uma grande humilhação, virava chacota às outras crianças. Ela fala aqui no livro que a Paula, ela se casou, ela tava casada, né, porque ela entrou em coma, ela tava casada com o Ernesto. E ele sempre ia lá visitar ela, sempre na esperança de que ela acordasse e voltasse para casa. É que ela fala da história dela, que a mãe dela, né, depois que o pai dela foi embora, se casou com o Ramon, e que era um cônsul, e eles foram até morar no Líbano. Tem uma parte que eles vão morar no Líbano quando eles são crianças. E depois ela fala também do própria. Ela se tornou jornalista, né? E se casou com o Michael. E daí ela teve os dois filhos dela, a Paula e o Nicholas. E daí fala da carreira de jornalista dela, né? De como ela começou a escrever. Daí nesse meio tempo ela intercala assim histórias do passado, da vida dela, da infância, da vida adulta com a situação da Paula. A Paula, ela abre os olhos e às vezes ela chora. Daí ela fala pro médico, né, será que é um bom sinal? Só o médico fala que, na verdade, isso não significa nada. Ele fala que provavelmente é uma coisa involuntária que ela faz, sabe? De abrir os olhos e chorar. E daí, quando eles olham a radiografia dela, as ressonâncias, eles veem que ela, né, não, provavelmente é involuntário, não significa, né, que ela tá acordando. Mas a Isabel nunca perde a fé. É que dela conta, tu vê uma aula de história também, porque ela fala sobre a época do que o Salvador Allende foi, se elegeu presidente do Chile em 1970. Dela fala aqui também
Pablo Neruda também, que ele era bem político na época. Ela fala assim que ela foi entrevistar ele um dia, né, na casa dele, né, e preparou várias perguntas para fazer pro poeta. E também fala aqui também da morte do Pablo Neruda. Quando o Pablo Neruda morreu, já o governo já era o Pinochet, né, era a ditadura. Então ela foi no velório, no cortejo do velório do enterro do Pablo Neruda, e mesmo sendo assim bastante perigoso, né, porque o Pablo Neruda era do governo de Salvador Allende. Bom, terminar de falar do governo de Salvador Allende, é que teve um golpe militar uh, que foi dado pelos generais, e quem se destacou depois foi, infelizmente, o Pinochet, que daí ficou uma ditadura que durou 17 anos. O Salvador Allende diz a história aqui que ele se matou, mas não sei, né? Tem essa dúvida se ele não foi assassinado. E teve o golpe militar, daí aconteceu assim muitos desaparecimentos, muitas mortes, e a Isabel foi bastante ativa em ajudar a esconder assim presos políticos, pessoas esconder, tirar do país. Então ela foi bem ativa. Daí depois ela vê que ela diz que ela não sabia do perigo que ela estava correndo, que ela só foi saber depois do quanto ela pôs em risco a vida dela. Então eles decidem, ela e o marido dela decidem sair do Chile e começam a procurar na América Latina assim algum país assim para morar. Daí a maioria dos países estão assolados pela ditadura, inclusive o Brasil, né? E daí então ela vai para Venezuela. Ela vai para Venezuela com os filhos dela. Ela fala bastante aqui dos avós também, dos avós dela, dos sogros dela também, que o avô dela também que quis ficar no Chile, o Tata. E daí então eles vão morar na Venezuela. E bom, quer falar da perseguição e continua a ditadura lá, muita perseguição. Deixa eu ver se eu tinha anotado uma coisa. Muita perseguição, muitas mortes, muitos sumiços. No final do ano seguinte, quando o país já estava completamente dominado, pôs-se em prática o sistema de capitalismo puro, que favorecia sobretudo os empresários. Portanto, os trabalhadores já haviam perdido seus direitos, que só foi possível implantar por meio de força. Então, tipo, as coisas estavam cada vez mais piores para a população, né? Por isso que ela foram embora, né? Eles voltaram quando a ditadura acabou, 17 anos depois, mas o Pinochet mesmo, ele morreu, se eu não me engano, em 2006, com 90 anos. Então, tipo, ficou aquela sombra, né? Aquele fantasma. Daí, como ela intercala, né, a história da Paula com a história dela, ela volta, né, tipo, ela decide tirar a Paula do hospital do Chile e levar ela pra Califórnia, porque ela pensa assim, os médicos já não dão mais esperança de que ela venha realmente melhorar ou sair do coma. Mas a Isabel falou assim que a medicina ocidental não é a única coisa que existe dela, vai atrás de tudo, assim, de curandeiros, de bruxos, assim, de superstições, assim, então ela tenta de tudo pela filha dela. Então ela leva ela pra Califórnia e tenta, assim, várias, né, coisas assim, mas assim, eles fazem uma ressonância tá que tá uma mancha preta no cérebro dela já. Então ela dificilmente vai acordar daquele coma. Então, assim, o que ela ainda tem esperança, né? Depois ela vai, assim, aceitando que a Paula não vai se recuperar e provavelmente vai ficar naquele coma até o fim. Mas assim, mas ela tentou de tudo, né? Então é bastante triste, assim, quando eles percebem que a Paula realmente não vai acordar daquele coma, que ela não vai ler essas palavras que ela escreveu no livro, né? Bom, o que mais que eu ia falar? Eu ia falar que a Isabel e o pai da Paula, o Ernesto, não, o Michael, se separaram. Deixa eu ver quando se separaram. Eles se separaram, tentou muito casamento, ela arrumou até um amante. Foi morar um tempo com esse amante, não deu certo, daí tentaram ficar ao mesmo tempo casado, mas aqui no livro, quando ela tá contando a história, que a Paula já tá em coma, ela já tá casada com o Willie, um americano. Então é um livro muito bom de ler, assim, as memórias da Isabel Allende,
E é um livro que eu indico, e eu tenho aqui outros 2 livros dela que eu não li, e é A Casa dos Espíritos, que é o livro mais famoso dela, inclusive virou filme, e eu quero ler esse livro também. Ela fala sobre como ela escrevia, como foi escrito, ela sempre se inspirou assim na família dela. Então é um livro muito bom de ler, muito interessante e triste também, com gente, né? Então fica a dica. Eu tô lendo, deixa eu mostrar os livros que eu tô lendo. Tô lendo 2 livros do George Orwell, mas não são os mais famosos dele. O mais famoso que eu li foi A Revolução dos Bichos, 1974, eu não li ainda. Então tem esse aqui que é Os Ensaios, e esse que é Na Pior, Paris e Londres. Eu tô gostando mais desse. Esse aqui também é bom, mas eu tô gostando bastante desse. Então se inscreva, deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva. É isso. Tchau.